Deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. E aí, galera, isso daí é definição do quê? A definição de agregação. O Estatuto da Polícia Militar, ele diz que em alguns casos vocês serão agregados, vocês sendo policiais militares. E o Estatuto, ele diz o seguinte: quando é que tu vai ser agregado? O Estatuto diz lá, né, se tu ficar de licença para tratamento de interesse particular por mais de 6 meses, se tu for candidato a mandato eletivo, né, tá? Você candidato a vereador, eu saio para ser vereador. Então, nesse caso, tu vai ficar agregado. Se tu não for eleito, tu volta. Então, tem alguns casos que o Estatuto, ele diz que você vai ficar agregado, ou seja, você perde a sua vaga temporariamente, porque aquela vaga lá ela vai ficar disponível, outro policial militar pode ocupar aquela vaga ali, tá? Mas, dependendo do que acontecer, você pode voltar, tá? Então, isso que é agregação. Tu sai temporariamente, mas a tua vaga ficaria. A qualquer momento tu pode voltar. Então o nome disso é agregação. Então nesse caso aí a gente vai marcar lá o número 1 em agregação. Tá? 2 é a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar que é promovido por bravura, sem haver vaga. Isso daí é definição do que, galera? Hein? Excedente. Na polícia militar existe essa possibilidade. Professor, não tem vaga no quadro de cabo, não tem vaga no quadro de sargento. E aí, mas só que eu fui promovido por ato de bravura. Eu posso ser promovido mesmo não tendo vagas por ato de bravura? Pode. Tu vai ser promovido e tu fica no quadro como excedente. Então o quadro de sargento já está todo preenchido aqui. O quadro de terceiro sargento já está todo preenchido. Tu é cabo e tu foi promovido por ato de bravura. E aí, professor, não tem vaga, eu posso ser promovido? Pode, o Estatuto ele diz que você pode. Você é promovido a terceiro sargento, você fica como excedente. Quando abrir uma vaga, você ocupa essa vaga. Então, nesse caso, eu tenho o conceito de excedente. É uma das hipóteses que você pode ficar como excedente no quadro. Então, aí, né, a gente vai marcar excedente o número 2. 3 é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar em que lhe competir no respectivo almanaque, a escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. Esse é o conceito do que, galera? Reversão. Galera, né, alguns alunos eles confundem a reversão. Se tu estudar o RJU civil, a reversão ela é o retorno do servidor aposentado por invalidez. Mas no Estatuto Militar é diferente, tá? Há uma diferença. O policial militar que será revertido será o policial militar que foi agregado. Então eu fui agregado, né, que eu já dei o conceito para vocês. Se eu fui agregado, né, aí a minha vaga fica ali, né, fica ali me aguardando a priori. E eu fui agregado, eu volto. Então eu tenho a figura da reversão. Então o retorno do policial militar que está agregado, eu tenho o conceito de reversão. Não vão confundir com o conceito civil. Se tu estudou a legislação civil, é outra definição. Para o militar, reversão é isso. O agregado voltou, ele é revertido. Então, o 3 aí a gente vai marcar reversão. 4. O policial militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, operações policiais militares
ou em caso de calamidade pública, tiver ignorado por mais de 8 dias. Esse é o conceito de desaparecido. Lá no Estatuto tem 3 conceitos. O ausente. O ausente é aquele que está, fora do serviço, sem comunicar a sua OPM, o seu comandante, por mais de 24 horas. Se tu tiver mais de 24 horas, não ir para o serviço, não comunicar nada, tu é considerado ausente. Agora, se tu ficar mais de 8 dias, em local desconhecido, aí tu é considerado desaparecido. E se tu ficar mais de 30 dias, em caso de missões, tu é considerado extraviado. Tá? O extraviado é aquele que em missão, em serviço, ele desapareceu por mais de 30 dias. Se ele desapareceu por mais de 30 dias, esse policial militar é considerado extraviado. O extravio, ele gera vacância? Sim ou não? Gera vacância? Gera. O policial militar extraviado gera vacância do cargo policial militar. É isso que a legislação, o estatuto, ele diz. Então, nesse caso aí, eu tenho o conceito de desaparecido. Mas não esqueçam, lá no estatuto nós temos o conceito de ausente, desaparecido e extraviado. Tá? Então, nesse caso aí, a alternativa correta, a letra C. Letra C, 3, 4, 1 e 2. 3, 4, 1 e 2. Letra C de casa. Tá? Vamos lá, segunda. Ultrapassar 2 anos contidos ou não em licença para tratar de interesse particular, ser empossado em cargo público permanente, estranha a sua carreira, cujas funções não sejam de magistério, e ser diplomado em cargo eletivo. São casos de... E aí, galera? Reserva remunerada, reserva remunerada, reserva remunerada. Ela pode ser a pedido, ela pode ser a pedido e ela pode ser ex officio, tá? Então a transferência para a reserva remunerada, ela pode ser a pedido ou ela pode ser ex officio. Professor, quando é que eu vou para a reserva remunerada ex officio? Não, a pedido. Quando é que eu vou para a reserva remunerada a pedido? Quando tu completa o tempo para ti ir para a reserva. Tá? Então, quando tu completa o tempo para ir para a reserva remunerada, aí tu vai pedir a tua reserva remunerada, que no estatuto, o prazo para ti ir para a reserva remunerada é de 30 anos. Mas no decreto 667 foi alterado esse prazo. E agora, para ti ir para a reserva, são 35 anos. No estatuto ainda está constando 30 anos, que não houve a mudança da lei. Mas no decreto nós temos aí que hoje para ti ir para a reserva são 35 anos. Então, quando tu completa o tempo, tu pede para sair. Transferência para a reserva remunerada a pedido. E eu tenho a reserva remunerada ex officio, que a lei ela fala os casos que tu vai para a reserva remunerada ex officio. Um exemplo, pela idade. Pela idade,
tu pode ir para a reserva remunerada ex officio, tá? Pela idade, tu pode ir para a reserva remunerada ex officio. Subtenente. O subtenente, quando ele completa 60 anos de idade, 60 anos de idade. Se o subtenente completar 60 anos de idade e ele ainda não ir para a reserva, ele é obrigatoriamente ele ir para a reserva, porque ele completou a idade para a reserva remunerada ex officio. De forma obrigatória, ele tem que ir para a reserva quando ele completar essa idade. Soldado, cabo, terceiro sargento. Quando eles completam a idade de 56 anos de idade, eles têm que ir para a reserva remunerada ex officio. É obrigatório. Ah, professor, eu quero ser eterno policial militar. Não, não pode. Quando tu completa uma determinada idade, tu tem que ir para a reserva ex officio. Então, pela idade, eu tenho a reserva remunerada ex officio. E eu tenho outros casos, né? Mandato eletivo. Ser empossado em cargo público. Ser empossado em cargo público. Então a lei ela dá lá vários casos em que o policial militar ele vai para a reserva remunerada ex officio. Tá ok? Aqui, mandato eletivo, professor, fui eleito vereador. Se eu fui eleito vereador e eu sou policial militar, então a lei diz isso, que eu vou para a reserva remunerada ex officio. Eu vou exercer meu mandato de vereador, né? E eu ainda vou ganhar da polícia militar, né? Proporcionalmente ao meu tempo de contribuição, porque eu fui para reserva remunerada ex officio. Então eu ganho dos dois. Ser empossado em cargo público. Apesar disso estar lá na lei, na prática, eles não têm aceitado essa reserva, tá? Mas está lá na lei, que foi o meu caso. Eu era soldado da polícia militar, tá? Eu era soldado da PM, passei 5 anos na PM. Aí eu passei no concurso do Tribunal de Justiça. Aí eu fui empossado em outro cargo público. Aí eu pedi transferência para a reserva remunerada ex officio, lá com base no estatuto, porque eu fui empossado em outro cargo público, estranho à minha carreira. Mas só que os trâmites jurídicos, quando chegou o meu processo lá no GPREV, o procurador, né, o procurador deu um parecer dizendo que eu não poderia ir para a reserva remunerada ex officio, porque esse inciso do estatuto ele era inconstitucional, tá? Que eu não poderia acumular 2 cargos. E aí foi indeferido o meu pedido. Aí quando eu saí da polícia, eu saí com uma denominação que nem existe no estatuto. Eu fui para a reserva não remunerada, tá? Então eu fui para a reserva da polícia militar, mas não remunerada. Mas aí ele diz lá que é um dos casos. Tem vários casos, tá? Que cabe reserva remunerada ex officio. Então a reserva remunerada pode ser a pedido quando completa o tempo, ou a reserva remunerada ela pode ser ex officio, ou seja, de ofício, obrigatoriamente, tu tem que ir para a reserva, tá? Quando ele fala ex officio. Então nesse caso, galera, eu tenho alternativa correta, a letra D de dado.
transferência para reserva remunerada ex officio. Esses casos aí, se acontecer, você vai para a reserva remunerada ex officio. Tá? Professor? Oi. Esse caso do cargo público, ele não tem assim uma idade pela do mandato eletivo, não? Dentro do mandato eletivo tem uns 10 anos de estabilidade, né? Muita gente fala isso, mas eu ainda não vi ser concedido, né? Porque muita gente fala, tu não conseguiu porque tu tinha 5 anos. Então, se tu tivesse 10, tu teria conseguido. Mas eu já fui atrás de várias pessoas que tinham mais tempo e não conseguiram. Inclusive, o meu pedido de reserva remunerada foi baseado no pedido de um major da Polícia Militar que passou para ser oficial de justiça. E esse major, ele tinha 22 anos de tempo de contribuição na Polícia Militar. E a reserva dele foi não remunerada também, entendeu? Então eu fiz meu pedido com base no dele. E mesmo ele tendo esse tempo, ele não ganhou. Mas só que rola uns bizu dentro da Polícia Militar, que o cara que tem mais de 10 ganha, mas ainda não vi ninguém está no meu mostrou, cadê teu contra-cheque? Eu só vejo comentários, mas eu nunca vi, não sei se ganhou judicialmente, mas administrativamente eu não tenho visto isso acontecer, entendeu? Eu nunca vi. Rola muito bizu, mas na prática eu nunca vi ninguém ganhar. Professor, mas no caso seria o que está descrito na lei. Na lei não fala que tem que ter estabilidade decisão? Não, a lei não fala isso não. A lei não fala em estabilidade. A lei não fala, pelo que eu tenho conhecimento, a lei não fala. Ela só fala ser empossada em cargo público, né? Ela fala isso aqui, ó. Ser empossada em cargo público permanente, estranha sua carreira, cuja função não seja de magistério, tá? Então ela só fala isso, ela não diz que o cara tem que ser estável ou não, ela não diz isso. Tá, beleza? Então aí, segunda letra D, transferência para reserva remunerada ex officio. Terceira, o policial militar da reserva remunerada poderá ser convocado mediante aceitação voluntária por ato do governador, permanecendo na situação de inatividade, nesse caso, a convocação terá prazo certo, não podendo exceder. E aí, galera? Galera, então, o estatuto ele diz o seguinte, que quando tu completar o teu tempo para ir para a reserva, tá? Quando tu completar o teu tempo para ir para a reserva, o estatuto ele diz que se tu quiser de forma voluntária, não é obrigatório, de forma voluntária, professor, terminei meu tempo de serviço, estou na reserva, de forma voluntária tem uma convocação do governador, aí para te atuar na polícia militar, aí tu pode voltar por convocação do governador, aí é voluntário, aí tu volta, tu ganha o teu dinheiro da reserva, vamos dizer lá, 4, 5 mil reais, e além dos proventos da tua reserva, tu ainda vai ganhar porque tu está atuando na polícia militar. Aí, se eu não me engano, tu tem direito a 2 soldos, tu tem direito ao auxílio alimentação, o auxílio fardamento. Então, além dos teus proventos, quando tu volta, se tu for convocado, tu ainda ganha um valor a mais. O estatuto diz que nesse caso tu vai poder ficar por até 2 anos convocado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, nesse caso, terceira letra terá prazo certo, não podendo exceder 2 anos, podendo ser renovada uma única vez por igual período. Terceira letra de escola. Doutor, Oi. nesse período, o militar adquire direito como quinquênio, por exemplo? Como quinquênio, olha... Eu acredito que não, só porque 2 mais 2, 4. Não, mas... mas vamos dizer, tem um tempo... Tenha passado. Tenha passado, né? Tenha passado.
Olha, eu vou te falar, eu não tenho certeza. É serviço ativo. Serviço ativo, verdade, é serviço ativo. Eu não sei se pelo estatuto o cara tem direito, não sei se judicialmente a galera está brigando por isso. Ele não tem direito nem à promoção. Pois é, a promoção eu sei que ele não tem direito, mas o quinquênio eu não tenho certeza. Eu vou verificar para ti, mas não tenho certeza, mas eu creio que não. Tá? Eu creio que não, mas eu não tenho certeza. Quarta, mediante requerimento, é facultado ao policial militar que incorra em situação de reforma por incapacidade física definitiva para atividade fim, a permanência no serviço ativo, com emprego na atividade meia, no mesmo posto ou graduação, hipótese em que será... E aí, galera? Lá no estatuto a gente tem duas formas de provimento do estatuto da PM. Eu tenho a reversão e eu tenho a readaptação. A readaptação ela é nova, ela foi incluída recentemente. Nós não tínhamos essa forma de provimento lá no estatuto, ela é nova. Então a readaptação, galera, é daquele policial militar que não tem mais condições de trabalho. Ele não consegue mais trabalhar na atividade fim. Então, nesse caso, esse policial militar ele será readaptado para a atividade meio, para a área administrativa. Eu tenho um colega meu que a viatura capotou. E aí ele bateu a cabeça, né? Ele perdeu os movimentos, ele não conseguia mais apertar o gatilho da arma de fogo. Então ele não tinha mais condições de trabalhar na área fim da polícia militar, né? Que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então nesse caso ele foi para a atividade meio, né? Para a área administrativa da polícia militar. Então existe essa possibilidade da readaptação, tá? Se tu sofreu incapacidade física, não dá mais para te atuar na atividade fim, tu será readaptado para a atividade meio. Então, nesse caso, eu tenho o conceito de readaptação. Readaptado. 5. Julgue os itens a seguir. Item 1. A demissão a pedido dos oficiais será concedida mediante requerimento do interessado, com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato na polícia militar. Certo ou errado? Certo. Certo ou errado? Então a demissão vocês já sabem. Demissão. A demissão é para quem, professor? Só quem pode ser demitido são os oficiais. Só quem pode ser demitido são os oficiais da polícia militar. Essa demissão ela pode ser a pedido, tá? Essa demissão ela pode ser a pedido, ou essa demissão pode ser como forma, né, ex officio. Eu posso colocar como ex officio, tá? Ex officio por quê? Porque é uma penalidade. Porque é uma penalidade. Via conselho de justificação. Via conselho de justificação, tá? A pedido, se tu pedir, tu é militar, tu vai ter que indenizar. Tá? A pedido, professor, passei no concurso do CFO, não gostei de ser oficial da polícia militar. Fiz o curso de formação, né, o curso de formação de oficial,
Tá? Aí virei aspirante oficial, depois virei segundo tenente. Mas eu não gostei de ser oficial da Polícia Militar. Eu posso pedir para sair? Pode. Demissão AP. Porém, o estatuto ele diz, se você pedir para sair e você tiver menos de 5 anos de tempo de serviço, o estatuto diz que você vai ter que indenizar o Estado, porque o Estado gastou contigo no curso de formação. Então, como o Estado gastou contigo no curso de formação, tu vai ter que indenizar o Estado. Então, para te não indenizar, tu tem que passar no mínimo 5 anos. Tá? Aí tu não indeniza o Estado. E demissão ex officio, tá? Que é no caso de penalidade, via conselho de justificação. O conselho de justificação, ele é uma espécie de processo administrativo disciplinar. Então, se o oficial ele cometer alguma infração disciplinar, esse oficial ele responde conselho de justificação. Esse conselho de justificação é um processo administrativo, né? E aí vai ser garantido ao oficial o contraditório e a ampla defesa. E aí vão ser colhidas as provas e se ele for, né, considerado culpado, o Tribunal de Justiça julga o conselho e o oficial vai ser demitido, né, no caso, via conselho de justificação, sendo uma penalidade. Então, o oficial ele é demitido a pedido ou demissão ex officio, sendo uma penalidade. Alguma dúvida aí, galera? Sim ou não? Então, o item 1 está correto, tá ok? O item 1 está correto. Quando contar menos de 5 anos de oficialato, ele tem que indenizar. Então, o item 1 está correto. Item 2. O licenciamento ex officio será aplicado às praças por conveniência do serviço, a bem da disciplina e por conclusão de tempo de serviço. E aí, certo ou errado, galera? O que tu acha? Certo ou errado? Errado. Será que está errado? Galera, esse daqui está certo. É o que está no estatuto. Pois é, apesar de dar... Como é? Esse por conveniência não foi recepcionado, né? É verdade, ele não foi recepcionado, realmente, mas ele consta lá no estatuto, né? Ele consta lá no estatuto, mas na prática ele não acontece mais, nem ele, nem o por conclusão de tempo de serviço, tá? Porque pela conclusão de tempo de serviço, tu não é licenciado, tu vai para a reserva. Esse licenciamento por conclusão de tempo de serviço é quando tu entrava de forma temporária na Polícia Militar. Aí tu era licenciado, né, por conclusão de tempo de serviço. E hoje, na prática, só o que acontece é o licenciamento a bem da disciplina para os praças não estáveis, tá ok? Então, na verdade, na prática é isso que a gente tem. Mas como a gente está vendo a teoria, o que está na lei, a lei ela diz isso, que o licenciamento ex officio é aplicado às praças por conveniência do serviço, a bem da disciplina e por conclusão de tempo de serviço. Então, item 2 está certo. Item 3. É verdade o casamento às praças especiais com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitos aos regulamentos dos órgãos de formação de oficiais? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Está errado? Certo. O estatuto ele não diz isso. Isso. O
Estatuto ele diz isso, tá? Que durante o curso de formação, tu não pode casar, né? Claro que eu creio, se tu entrar com uma ação civil, né, contra essa determinação do estatuto, né? Mas o estatuto ele diz isso. Ele é muito antigo, né? Ele é muito antigo, é um estatuto antigo, então. Mas aí a gente não pode também analisar a questão judicial, acho, nessa situação, né? Mas aí, pelo que ele diz, está correta a alternativa. Ele diz isso, que é vedado o casamento às classes especiais com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitos ao regulamento dos órgãos de formação de oficiais. Então, se tu casar, tu tem que casar antes, ou tu só vai casar depois que terminar o curso de formação. Então, nesse caso, estão corretos, letra E. Todos os itens estão corretos. Sexta, julgue os itens a seguir, conforme está disposto no Estatuto da PMPA. Professor, sim, Oi. poderia estar assim também, segundo o Estatuto. Aqui está aberto, julgue os itens a seguir. Não está claro o Estatuto, então dá para te ter interpretação diversa. É verdade, não está aí dizendo o Estatuto, verdade. Né? Aí tu poderia ter essa interpretação diversa aí, tá? Mas na teoria é isso. Na teoria é isso. Entendeu? Aí inclui-se os aspirantes, né? Como é? Inclui os aspirantes também, na verdade. Falei aluno do curso de formação, mas quando ele fala praças especiais, eu estou incluindo também os aspirantes aí. Mas aí não fala sobre enquanto o curso de formação? Também tem isso. É só durante o curso. Sujeitos a regulamento dos órgãos de formação de oficiais. Então, nesse caso, só é o aluno mesmo, tá? Só o aluno. O aspirante ele não entraria aí, porque o aspirante já saiu do curso de formação, tá? Então, na verdade, só aluno oficial mesmo. Sexta, julgue os itens a seguir conforme está disposto no Estatuto da PM. Item 1. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Certo ou errado? Certo ou errado?